As primeiras testemunhas da tragédia são as pessoas que trabalham na propriedade onde o avião caiu. Lá, há uma casa a cerca de 2 quilômetros do aeródromo da cidade de Ubaporanga, perto de Caratinga, cidade onde Marília Mendonça ia se apresentar na própria sexta. Foi uma zoeira muito forte, né, que eu sabia que tinha um avião passando. Né, como está acostumado os aviões passar aqui, só que eu pensei, nossa, está muito baixo, né? Esse avião está voando muito baixo. A altitude do avião ao se aproximar do aeroporto é um dos muitos pontos a serem esclarecidos pela investigação do acidente. Outro ponto é uma imagem descrita por Dila. Eu olhei para cima, aí ele já veio rodando, girando, rodando e pum, e já caiu. Esse morador confirma que o avião caiu girando. Eu estava no terreiro da minha casa, estava descarregando o carro lá, quando eu ouvi um barulho. Aí eu olhei para cima e eu vi um avião vindo daquela rede lá, daquela torre lá. Ó. Ele veio girando, depois ele embicou para cá, para baixo, já girando tipo um jacaré quando pega uma presa. Quando caiu, aí eu desci correndo, né, porque foi tudo muito perto. Aí eu desci com a minha outra companheira de trabalho, que a gente chegou aqui, aí já estava aquele cheiro no ar de combustível muito forte. Aí o meu patrão, né, já pegou o telefone e ligou já para o Corpo de Bombeiro. Acabou de cair uma nave aqui na cachoeira. Antes da chegada das equipes de resgate, moradores da região se aproximaram do avião. Eu vi, você caiu na água? Escorregando muito, não tem como chegar lá, ó. Aí chegou o SAMU, aí já veio polícia, veio os pessoal. Aí depois chegou o resgate, né? O soldado Libardi foi o primeiro bombeiro a entrar no avião. O primeiro trabalho, que é o de praxe nosso, é garantir a segurança, né? A gente garantiu a segurança nos ancorando a uma árvore, um tronco de árvore grande que estava no local. Que foi a ancoragem dos militares, os nós e amarrações, e a ancoragem da própria aeronave, que foi feita a amarração no bico dela, no sentido contrário à queda d'água. Me aproximei do avião, a porta do avião já estava aberta. Eu chamava, tentava verbalizar, tentava buscar uma resposta de alguém. Aí que eu fui me dar conta que realmente era Marília Mendonça. A aeronave estava bastante quebrada, tinha bastante destroços da aeronave, bagagem estava sobre as vítimas. E prontamente eu fui em cada um para verificar se tinha sinais vitais, se estaria vivos, né? E aí, depois que eu verifiquei todos os sinais vitais, eu reconheci que já estavam todos em óbitos. De um dia para o outro a gente perde a vida e tem mais nada para se prosseguir a partir disso, né? Além de Marília e da tripulação, estavam a bordo o produtor Henrique Bahia, de 32 anos, que há 6 trabalhava com a cantora e deixa um filho de 8 anos. E o tio e assessor de Marília, Abiceli Silveira Dias, de 26 anos, a mesma idade da cantora. Ele deixa esposa e uma filha de 6 meses. Henrique sempre foi um menino muito alegre, né? Menino festivo. Eu acho que a gente está hoje aqui nessa condição assim de tranquilidade, nessa condição assim de paz, porque é isso que ele era. O piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior tinha 55 anos e era experiente. Teve um papel muito importante na pandemia, aquele caso lá em Manaus, que estava aquele falta de oxigênio, aquela coisa toda, e ele pôde participar transportando vacina, transportando pacientes, familiares, aquela coisa toda. Geraldo trabalhava para a empresa PEC Táxi Aéreo, dona do avião fretado pela equipe de Marília Mendonça. A família diz que Geraldo deveria estar de férias. Como houve um afastamento de outros pilotos lá, ele foi convidado e, é claro, ele protelou as férias deles para o mês de janeiro. Ele estava bem, ele não reclamava de cansaço. Ele estava bem, estava firme, amava o que ele fazia. Geraldo deixou mulher e 3 filhos. Voei com ele pilotando, voei com ele do meu lado, com os amigos dele pilotando. Era uma sensação, era incrível. Era tudo de bom.
Já o copiloto Tarcísio Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou 2 filhos. A esposa está grávida. Tarcísio era um homem religioso. É a força mais poderosa que existe na Terra, é a oração. Meu irmão era maravilhoso. Ele foi um bom filho, um bom pai, um bom irmão. Ele pregava na igreja dele. Veja agora o que já se sabe sobre o voo e a opinião de pilotos experientes que avaliaram as circunstâncias da tragédia. O avião decolou pouco depois das 13 horas de sexta-feira do aeroporto Santa Genoveva, em Goiás. O destino era o aeródromo de Ubaporanga, em Minas Gerais. Aeródromo é o termo técnico usado para designar aeroportos com menos recursos e mais restrições operacionais. O trajeto de cerca de 820 quilômetros leva cerca de 2 horas e meia. O avião era um bimotor prefixo PT-ONJ, modelo C-90 King Air, do fabricante Beech Aircraft, e pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, com toda a documentação em dia. Esse tipo de aeronave comporta até 6 passageiros, além do piloto e do copiloto. A saída de emergência fica ao lado de uma poltrona no fundo do avião, do lado direito. É nesse lugar que Marília Mendonça aparece sentada, nas últimas imagens postadas por ela antes da decolagem. Por volta de 3 da tarde, o avião se aproximava da pista para pousar, já em altitude baixa. Faltava pouco mais de 5 quilômetros quando ele bateu em cabos de distribuição de energia elétrica e em seguida caiu. Para visualizar um fio em voo é difícil, não é fácil. Gabriel é piloto e já pousou mais de 100 vezes na pista onde o avião de Marília Mendonça deveria ter aterrissado. Para ele, as condições geográficas da região podem ter contribuído para o acidente. É uma pista de 1.080 metros, asfaltada, né? Tem a serra dos 2 lados, né? Você vem dentro do vale. É um aeroporto que, por ter esses obstáculos, ficar dentro de um vale, para quem não conhece a região, mesmo um piloto que ele é acostumado com essas anormalidades, é um aeroporto que tem uma certa dificuldade para operar. No local do acidente, um detalhe chamou a atenção. A fuselagem estava relativamente preservada. Quando os destroços estão concentrados em um local, mas não existe um grande espalhamento, assim, não existe uma grande fragmentação desses destroços, isso indica uma baixa altura e uma baixa velocidade no sentido horizontal. Lito Souza é um piloto e mecânico de aviões que estuda acidentes aéreos. Se alguma coisa faz com que ele perca esta velocidade, aí o avião perde sustentação, porque ele precisa ter uma velocidade específica para poder se manter sustentado no ar. Se ele estava voando baixo, ou se a colisão com os fios foi a causa do acidente, ou uma consequência do motivo dele estar voando baixo, a gente só vai ter essa resposta aproximadamente 1 ano ou 1 ano e meio a partir daqui, que vai vir com os órgãos investigadores. Aquela torre de distribuição sustenta 4 linhas de transmissão. Segundo os investigadores, o avião bateu na mais alta delas e 33 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. O serviço já foi restabelecido. Deste ponto, dá para ver a pista do aeroporto de Ubaporanga, que fica a mais ou menos uns 5 quilômetros daqui. Em nota, a Aeronáutica disse que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo disponibiliza as informações necessárias ao planejamento do plano de voo e que a linha de transmissão estava além dos limites do plano básico de proteção do aeródromo, segundo os critérios da Organização de Aviação Civil Internacional. A CEMIG, operadora responsável pelas linhas de distribuição da região, disse em nota que a sinalização por meio de esferas na cor laranja é exigida para a zona de proteção de aeródromos, o que não é o caso do cabo atingido. Os objetos pessoais de Marília Mendonça e dos outros passageiros foram retirados durante o sábado. Esse aí é o diário que ela faz todas as anotações. Tudo que ela tem de ideia, de uma composição ou de alguma coisa, é onde ela faz as anotações dela.
Ontem, uma equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, começou o trabalho de análise da aeronave. Para fazer esse trabalho de perícia, os técnicos do CENIPA tiveram muita dificuldade, por isso foi necessário a presença de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, os militares estão estabilizando a aeronave, colocaram uma corda, amarraram, porque há o risco que ela possa descer, cair e até machucar os peritos que estão fazendo essa investigação. Tem 3 pessoas ali de uma empresa especializada para fazer a contenção do combustível, querosene, que derramou no córrego aqui. E aí há uma preocupação também ambiental e um risco que isso pode trazer para esse trabalho de investigação. Os investigadores encerraram ontem mesmo a inspeção do avião. A parte com a aeronave, a gente encerrou. Essa aeronave, ela não requer caixa preta, tá? Então, já foi confirmado, ela não tem esse equipamento. Com relação à rede elétrica, nós identificamos a evidência do rompimento do cabo. Sobrevoamos a rede elétrica e aí identificamos que entre 2 torres um cabo foi rompido. Neste vídeo, um morador da região afirma ter visto um dos 2 motores do avião no meio do mato. O avião ali, o outro motor caiu aqui no meio dessa mata aqui, ó. Os 2 motores, eles se desprenderam da aeronave, um está logo à frente dela e o outro está um pouco mais à frente. Esse lavrador que mora na região por onde passava o cabo atingido pelo avião, diz que achou pedaços da aeronave no cafezal. Ele não procurou os investigadores do CENIPA. E passando aí deu uma explosão. Aí eu vim conferir se tinha batido mesmo, a menina falou que tinha batido. Aí comecei a achar esses pedaços, para mim isso é do avião. A Polícia Civil de Minas instaurou um inquérito. A empresa PEC Táxi Aéreo disse em nota que o avião era homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil para transporte de passageiros e estava em plenas condições de voar. A empresa afirmou ainda que a tripulação tinha grande experiência, com todos os treinamentos atualizados, e que está à disposição das autoridades e prestará os devidos auxílios aos familiares das vítimas. Nossa, o que fica do meu pai? Muita bondade, muito respeito, muito carinho e proteção. Ele amava proteger todas as pessoas, não só as que ele conhecia e tinha carinho. Meu pai foi tudo de bom.